Porque o mentor, ele chegou e falou, olha, tem uma estratégia para vocês. Pode ser que dê certo na primeira pergunta, pode ser que dê errado na primeira pergunta, que é a seguinte. Hoje eu vim contar uma história muito, mas muito especial, a história do Pedro, de 17 anos, que está nos Estados Unidos com visto F1. Hoje o Pedro ele vai contar essa história junto com os pais dele, Gilberto e Regiane. Essa história ela é muito diferente de tudo que a gente vem contando no canal da Move, do que você vê no YouTube de maneira geral. É uma história que tem várias particularidades. Muitas pessoas pensam sempre naquele desafio, né? Como que é aprovar um visto de estudante quando você tem parente nos Estados Unidos? Imagina quando você tem um irmão cidadão americano, uma irmã cidadã americana, um pai com green card, a mãe com green card e você está sozinho no Brasil fazendo ensino médio. Um cenário extremamente desafiador, foi uma jornada intensa porque ela foi rápida, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, a gente vai falar sobre como que foi a preparação para a entrevista, tudo que aconteceu na entrevista, depois a gente vai falar também sobre essa chegada do Pedro aqui. Então, pessoal, agradeço demais a participação de vocês. Tem semanas que a gente está tentando marcar esse papo e eu queria muito, mas muito mesmo trazer essa história para o pessoal. Então, obrigado de verdade. Se apresentem para a galera. Bom, eu sou o Pedro, eu tenho 17 anos. Eu estava morando no Brasil há 6 meses, longe da minha família, por conta de todo esse processo doido que a nossa vida passou no ano passado, que os meus pais vieram morar aqui, meus irmãos já moravam aqui. E por conta de visto, documentação, eu tive que ficar no Brasil. Enfim, essa foi resumidamente a história, né? Eu sou Gilberto, pai do Pedro, né? A princípio, achava muito difícil a obtenção de um visto de estudante, já pelo histórico do Pedro, das tentativas de visto, né? Mas eu fui plenamente convencido e comprei a ideia, abracei a ideia, junto com a minha esposa Regiane. Bom, meu nome é Regiane, eu sou a mãe do Pedro e a cabeça pensante assim da ideia, né? Que a gente trabalhou em conjunto. Essa ideia de procurar a Move, a gente começou assistindo alguns vídeos de mentoria para obtenção do visto e nós encontramos algumas empresas. E assistimos, né, os vídeos e tal, e até fiz contato, verifiquei valores, só que aí em contato com o Gilberto a gente gostou dos mesmos vídeos, que no caso era da Move. A gente ficou muito contente, né, de contemplar a mesma ideia e a partir dali foi o começo para tudo. O Pedro, ele já tinha tentado 2 vezes o visto de turismo, se eu não estou enganado, em dezembro e janeiro de 2022, não é isso, Pedro? Foi junho e dezembro de 2022. Basicamente, o que acontece? Nós somos uma família composta de 5 pessoas, né? Pai, mãe e 3 filhos. Moramos aqui nos Estados Unidos há um tempo atrás, onde tivemos 2 filhos, que são cidadãos americanos, e quando regressamos ao Brasil, nós tivemos o Pedro lá. Então, nesse período todo de Brasil, de uma certa maneira, nós estávamos nos preparando para um dia voltar para cá, né? E nós visávamos muito a questão nossa, minha e da minha esposa. O Pedro, a gente visualizou que a prioridade era o Pedro a partir do momento que nós recebemos o nosso green card. Porque nós tivemos, como ele falou, 2 vistos de turista negados. Um em junho e um em dezembro do ano passado. Isso foi mais que uma tentativa desesperada nossa de tentar achar um meio de trazer ele para cá. No qual a gente teve esse tempo de Brasil, a gente basicamente priorizou a mim e a minha esposa, né? Porque os outros 2, como cidadãos, não teria problema algum. Quando viemos para cá, tentamos várias vezes através do escritório de imigração, tentamos um expedite, tentamos por 3 vezes, não obtivemos sucesso, e daí, do nada, através das reflexões da minha esposa, que é mãe, né, é uma super mãe, nós decidimos tentar uma última cartada, que seria o visto de estudante. E aí que nasce toda a história que eu estava contando. Fora isso, Cristiano, nós teríamos que aguardar, em média, 33 meses para que o Pedro pudesse vir para cá. Para nós, isso seria uma eternidade. A minha esposa, como mãe, passava um turbilhão de emoções dentro dela. Então, nós decidimos não medir esforços para tentar trazer o Pedro através de um visto de estudante. Legal. E teve um outro porém, né, nessa história toda, que quando o Pedro teve a primeira e a segunda negativa de turismo, vocês ainda não tinham green card, né?
Você estava em processo de green card e o Pedro não é isso? Na primeira, eles ainda não tinham green card. A gente tinha recebido uma notificação que o caso deles tinha movido. Tinha sido aprovado, na verdade. Na segunda tentativa, eles já tinham um green card. E é só para vocês entenderem, mas no cenário, o Pedro então ele está no high school, ele está no ensino médio no Brasil, que acaba em dezembro de 2023. E o Pedro, ele estava, mais ou menos, a gente está em setembro agora, estava no final de julho, acredito eu, ou meio de julho, e as aulas iam começar em agosto, né? E aí a Regiane encontrou a Move com o Gilberto, fizeram contato com a Move, vocês estavam bem preocupados com o cenário, porque tem muitas pessoas que perguntam, né? Vocês fazem visto de estudante para estudar inglês apenas? Sim e não. Nós fazemos a matrícula da escola quando a pessoa quer estudar inglês, e a gente envolve todo o processo. Mas se a pessoa está fazendo um high school, uma faculdade, um mestrado, um doutorado, e ela precisa de ajuda para colocar isso no fluxo de aprovação de visto, a gente faz também. E foi o que aconteceu. A Regiane, ela procurou a Move, teve uma conversa, estava olhando outras empresas, estava bem preocupada, né, Regiane? Será que dá? Será que não dá? E aí, enfim, entendeu que a gente tinha um método onde a pessoa entrava, não importa qual fosse o curso que ela ia fazer, e a gente preparava aquilo ali com a história mais robusta possível para chegar do outro lado. A estratégia usada no caso de vocês foi aquela estratégia que é a única que é possível, que as pessoas acham que ela não funciona, né? Que é a estratégia da verdade absoluta, né? E no início, desde o início, isso nunca foi um problema para vocês, né? Que é, cara, vamos encarar a verdade do jeito que ela é, vamos entender que o caso é extremamente frágil, no sentido de que, pô, já são 2 negativas, irmãos com cidadania americana, pai e mãe com green card, e o Pedro estava em processo de green card, ou seja, ele já tinha sinalizado para o governo americano que ele queria se tornar um residente permanente do país, não é isso? E detalhe, se nós fôssemos fazer por nós, como a gente já tinha feito as 2 vezes, essa seria uma estratégia que jamais a gente iria usar. Por quê? Porque era uma coisa assim que, poxa vida, já era óbvia para o cônsul, né? E quando foi lançada essa estratégia pelo mentor, nossa, isso foi assim a luz que estava faltando. E foi a luz que norteou esse caminho, né? Na verdade, né, com a negativa dos 2 vistos de turista anteriores, nós decidimos buscar uma ajuda profissional. E procuramos mentorias, procuramos vídeos na internet que nos dessem algum caminho a ser seguido. Porque em comum acordo com a minha esposa, eu falei, olha, não vamos fazer da mesma forma que nós fizemos lá atrás, porque provavelmente vai dar errado novamente. Então decidimos buscar ajuda profissional para que houvesse esse algo a mais, para que nós não cometêssemos os mesmos erros ali do passado. Pra vocês terem ideia, chegou até o meu conhecimento hoje, inclusive, uma pessoa que está fazendo mentoria com a gente e que ela no passado ela fez uma mentoria com outra empresa, ela teve um visto negado. Só que olha a situação, né? Uma família que tem uma renda, não estou expondo o nome de ninguém, então uma história só. Uma família que tinha uma renda de aproximadamente 7 mil reais somados, em que eles contrataram uma empresa no passado, foram orientados a falar que eles trabalhavam num ramo que eles não trabalhavam e que eles tinham uma renda de 50 mil reais por mês. Eles foram para a entrevista, foram negados e agora eles estão para sempre presos nessa história. Isso é muito complicado porque o que não falta é gente inventando informação para tentar aprovar visto. E as pessoas não pensam no próximo passo, né? Imagina, a pessoa chega nos Estados Unidos com visto aprovado e aí ela percebe que os planos dela mudaram, agora ela quer permanecer no país, o que ela super pode, tem meios para ela fazer isso, só que ela está presa sempre àquela mentira que foi contada lá atrás. E as pessoas têm uma visão de muito curto prazo, né? Então, uma coisa muito positiva no caso de vocês foi isso, assim, a estratégia usada na mentoria de vocês foi uma estratégia de 1000% de transparência. E o legal foi que a mentoria ela foi muito curta, né? E aí, para quem está assistindo, a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu a partir dali. Mas esse contexto da mentoria deles, nesse momento, ele é mais importante do que nos outros casos, porque foi de muita particularidade, sabe? Foi um caso bem atípico mesmo. Imagina, o tanto de vínculo que ele tinha com os Estados Unidos, e isso é um erro comum das pessoas cometerem, né? Delas acharem que, como os parentes estão legais nos Estados Unidos, está tudo bem. Absolutamente não, porque parentes legais são motivos para você não voltar ao Brasil, porque são potenciais facilitadores para que você permaneça nos Estados Unidos. Então, como contornar tudo isso? Foi bolada toda essa estratégia, e aí agora a gente vai dar uma avançada, mas é importante falar que como eles tinham muito, muito pouco tempo, porque a matrícula já estava feita, o high school já estava começando, e o Pedro estava para terminar o ensino médio no Brasil, não tinha outra alternativa, ou era agora, ou era agora. E a mentoria, se não me engano, ela foi conduzida em 14 dias, não foi? Foi em torno disso. Foi em torno assim, disso, até menos. Foi muito rápido, acho que desde o primeiro contato até o dia da entrevista foi em torno de 15 dias.
Nós tivemos a sorte, né? Não sei se é sorte, mas os vistos de estudante, eles são prioritários, eles são agendados meio que de uma semana para outra, em alguns consulados, creio que de um dia para o outro. Nós escolhemos fazer a entrevista em Porto Alegre, foi tipo, olha, hoje é segunda, quinta, tá bom? Foi muito rápido. Para quem está pensando em obter um visto de estudante, isso é uma vantagem, que não precisa pegar aquela fila, né, comum que está hoje nos... E acabou então, entrevista marcada. Para quem não sabe, o Gilberto estava nos Estados Unidos residindo, ele pegou o avião para poder acompanhar o Pedro, porque o Pedro é menor de idade, e eles foram juntos lá para a entrevista. Aí eu queria entender agora de vocês, a gente vai entrar agora na história de fato. Como que estava a ansiedade? Pô, Gilberto, avião, quantas horas de voo? Mais 12 horas de voo para o Brasil? Eu já, como eu trabalho na aviação, né? Então eu obtive uma concessão de passagem de um colega meu, né, que eu gostaria de agradecer muito, Datena, e para ir foi o Datena, para voltar foi o Igor. Pessoas maravilhosas que eu gostaria de agradecer. Fizeram parte desse processo, também. né? Então, o que acontece? Eu cheguei no aeroporto aqui em Fort Lauderdale na sexta-feira e, infelizmente, eu não consegui embarcar. Porque pela concessão de passagens, se tiver lugar para o voo, tudo bem, você embarca, se não tiver, você fica. Mas, tudo bem. Eu moro aqui, né? Peguei o carro com a minha esposa, voltei para casa sem problema algum. No dia seguinte, voltei lá. Consegui embarcar, fui. Uma coisa que me marcou quando eu embarquei foi prometer uma coisa para minha esposa que eu nem sabia que ia cumprir. Eu cheguei, eu abracei ela e falei assim, fica tranquila que eu vou lá buscar ele para ti. Eu te prometo, te falou. Uma coisa que eu sabia, rapaz, eu não sei se eu vou conseguir cumprir isso aí, né? Sinceramente, não depende de mim, não depende de ninguém, não depende da mentoria, não depende de nada, depende do cônsul, né? Então, assim, eu meio que fui anestesiado, cheguei em Santa Catarina, peguei o Pedro, transpareci, assim, isso é uma coisa muito normal, mas por dentro, Cristiano, eu tava, assim, como você falou de ansiedade, nem sei se a palavra é ansiedade, eu tava, né? A mil. E aí peguei o Pedro e, assim, aquela corrente positiva, né? Todo mundo, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu falei, meu Deus, esse povo não sabe o que fala. Já se viu... Quando eu comecei a mentoria, né, o mentor falou, olha, todos os indícios levam a crer que o cônsul não vai dar o visto, né, vai conceder o visto, porque todos os elementos próximos ao Pedro moram nos Estados Unidos, estão nos Estados Unidos. Ou seja, requisito básico, ter vínculos no Brasil para um dia voltar, né? Não tinha nenhum. Né? Então, assim, eu dizia, meu Deus do céu, foi sei lá, um misto de angústia com esperança, com vontade de que tudo aquilo acabasse para, embarco no avião com o Pedro, sem o Pedro, vou voltar, vamos ver o que vai dar e tal. Mas graças a Deus aconteceu tudo certo, deu tudo certo. Isso que você falou é importante, né, Gilberto? Porque a gente ouve cada história de pessoas com perfil horrível e que chegam para um monte de empresa e não, o seu visto, com certeza vai dar certo. E não teve momento nenhum em que isso foi contado para vocês, né? O perfil é desafiador. Na primeira entrevista, inclusive, eu confesso que até eu fiquei meio mexido, podemos dizer, porque a reação do mentor foi que assim, olha, cara, eu vou ser sincero, é um visto difícil de se conseguir. A gente vai tentar, mas a gente não garante, mas é um visto que vai ser muito difícil de conseguir. Ele falou assim, eu vou bolar uma estratégia. O mentor falou. Deu certo, né? Mas era desafiador. Então é isso, a gente preza muito por isso, sabe? E isso tem uma importância gigantesca. Quantas pessoas não contrataram a Move porque viram que a empresa estava realmente falando a verdade em relação a isso, fazer uma análise sincera do perfil e encarava a verdade daquele perfil de frente, né? Então, assim, tem gente que tem perfil forte, tem gente que não tem. Então, isso é muito importante de ser colocado, porque a família ela precisa comprar a urgência daquilo ali. E na mentoria de vocês isso foi muito exposto, né? Do tipo, olha, vocês precisam agarrar essa aprovação ali, vocês têm que encarar aquilo ali com muita vontade, porque se vocês não venderem esse sonho para o cônsul, esse projeto, ele não vai acreditar, porque vocês já estão entrando com uma negativa, isso tem que mudar. Mas aí, beleza, chegaram lá então, Santa Catarina, vocês foram como para Porto Alegre? Foram de carro, de avião? De ônibus. Nós fomos de ônibus. Nos hospedamos num hotel, e eu tenho parentes que moram em Porto Alegre, o Deco, grande abraço, Deco. O Deco nos levou para fazer um tour na Arena do Grêmio,
né? Eu sou gremista, o Pedro também é. E no dia anterior à entrevista. E foi muito importante, porque nós descontraímos, nós passamos praticamente quase 2 horas ali, visitamos o museu. Tirou a cabeça um pouco. Isso, tirou um pouco o foco, visitamos o gramado, o vestiário, ou seja, fizemos um tour completo. E aí retornamos para o hotel e lá ficamos treinando o Cristiano. Toda a parte que foi nos passada pela mentoria para fortalecer alguns pontos, né? Gravar outros que a gente não poderia titubear em nada, em nenhuma resposta. Um ponto importante, inclusive, para todos os entrevistados que estão aplicando para qualquer tipo de visto, acho que isso se engloba em qualquer tipo de visto, é estar preparado para todos os tipos de cenário de pergunta que pode acontecer. O que aconteceu foi assim, eu passei horas e horas e horas treinando as perguntas. Eu escrevia num papel, eu escrevia a minha resposta em português, eu escrevia ela em inglês, porque eu não sabia qual idioma seria. Eu tirava assim, lugares para onde essa pergunta podia ir, para onde ela poderia mudar. E, cara, isso foi uma estratégia que salvou. Porque, assim, na entrevista, assim que ela perguntava, a gente já respondia e assim continuava. Então, isso foi, assim, fundamental para a entrevista. A confiança vai lá em cima, né? E isso veio muito também da parte da simulação, né? Vocês tinham feito a simulação já nos Estados Unidos, ainda quando você estava lá, Gilberto? Ou vocês já estavam juntos, Pedro, no Brasil? Não, eu estava no Brasil e eles estavam nos Estados Unidos. Eu estava aqui. Eu acho que tudo, Cristiano, a confiança que a mentoria passou para nós foi muito importante. Porque o mentor, ele chegou e falou, olha, tem uma estratégia para vocês. Pode ser que dê certo na primeira pergunta, pode ser que dê errado na primeira pergunta. Que é a seguinte, chega lá e falar tudo na primeira pergunta, que o cônsul fizer, já falar tudo. E aí meio que tirar o cônsul da zona de conforto, porque todas as perguntas que ele poderia fazer já foram respondidas na primeira. E foi isso que aconteceu. Não tem onde ele botar contra a parede mais, né? Não. Essa estratégia foi excelente, porque aí ele fez perguntas, assim, normais, tentou, não vou dizer que não, mas tentou fazer uma pegadinha com ele, principalmente, aonde ele morava. Bom, Porto Alegre, não tem cais, é tudo junto, né? Pedro, você que estava como a pessoa que estava tirando o visto ali, como que estava a ansiedade? Você chegou lá na hora, você estava tranquilo já, na hora de entrar? Eu vou dizer que assim, é uma coisa que eu falei para eles, eu estava acho que mais nervoso no dia anterior. Mas depois eu acho que de tanto treinar, depois de tanto estar ali, me familiarizar com tudo que poderia acontecer, com todas as possibilidades, creio eu que assim, eu cheguei na entrevista, eu até me surpreendi, eu falei com ele, a gente estava tranquilo, que a gente estava preparado, a gente não estava, ao mesmo tempo que estávamos tranquilos, estávamos nervosos, claro, mas assim, a tranquilidade era muito maior do que no dia anterior. Então assim, isso foi fundamental também para a entrevista, você chega naquele ambiente que já é desconfortável, sem ar, cheio de gente, você tem que esperar ir de pé. São fatores assim que são para te deixar desconfortável, sabe? Então é muito importante estar bem preparado. E aí, beleza. Bom, vocês entraram então, foto, digital, aquelas coisas todas, chamaram vocês para o guichê. Quem que entrevistou vocês? Foi um cônsul ou foi uma cônsul mulher? Foi uma cônsul mulher. Consuleza. Consuleza. Inclusive, nós estávamos na fila, né, esperando que fosse ela que nos atendesse, porque ela estava parecendo estar muito tranquila, muito, sabe, aberta. Então, foi também muito... E uma coisa importante, porém inevitável, né? Por mais que o mentor diga, não percebam quem está na sua frente, quem vai ter o visto aprovado, quem não vai ter, porque é inevitável. Você fica ali, é impossível. Você fica, inclusive, ouvindo o que o pessoal, os cônsuls lá, eles perguntam, né? Meio que inevitável. Realmente isso é bem importante, porque quando você está em pé ali, você já está ouvindo tudo e a cabeça, ela vai, não tem como. Você pode tentar se blindar ao máximo, mas tem umas técnicazinhas, né? Então, beleza, vocês foram chamados e foram para frente da consuleza, né? E aí, qual que foi a primeira pergunta que ela fez? Bom, a primeira pergunta que ela fez foi direcionada a mim. Ela perguntou de uma maneira mais aberta o que eu ia fazer nos Estados Unidos. E essa era, acho que, a pergunta mais treinada por nós, auxiliado pelo mentor, para a gente responder da maneira mais proativa e rápida possível, englobando todos os aspectos que a gente queria mostrar para a consuleza, né? Englobando todas as coisas que ela poderia nos perguntar depois. Ou seja, a gente salvaria um tempo e estaria proativo ali.
Então, assim, eu já respondi uma resposta um pouco mais longa, que eu ia estudar nos Estados Unidos, eu ia terminar a minha escola, ia estudar para o vestibular, tenho família nos Estados Unidos, ia voltar para o Brasil. Então, assim, de uma maneira geral, na primeira pergunta eu já respondi todo o contexto da entrevista. Foi a estratégia adotada pelo mentor. Legal. E o que perguntou na sequência? Bom, na sequência ela me perguntou o que eu fazia no Brasil. Eu falei que eu fazia a escola, eu ainda estava no ensino médio. Depois ela me perguntou onde eu morava. Eu acho que nessa parte, inclusive, foi uma pegadinha, porque, claro, ela está seguindo ali o formulário que você preenche. Depois ela perguntou para o meu pai onde ele morava, e aí teve um break. Esse break, então, foi aquela hora que ela pegou e saiu, foi lá pra dentro. Quanto tempo que ela ficou lá dentro? Assim, eu acho que ela ficou uns... eternidade. Foram os 4 minutos mais longos das nossas vidas, né? Assim, ela saiu sem falar nada. Nós ficamos ali, eu fiquei falando para ele não olhar para os lados, não falar nada. Eu falei assim, só vamos ficar quieto e olhando. Fomos 4 minutos olhando para frente, esperando ela retornar. Assim que ela retornou, eu acho que ela foi conversar com algum outro cônsul, que ela estava conversando com outro agente. E assim que ela retornou, ela fez mais algumas perguntas. O que ela perguntou na sequência? Ela perguntou o que meu pai fazia para viver, juntamente com a minha mãe, o que eles faziam, onde eles moravam e quem que seria o patrocinador do meu intercâmbio para os Estados Unidos, da minha viagem em si. Legal. E qual que foi a última pergunta? Foi essa? De quem que ia pagar? Foi a do emprego. Foi a do emprego. E assim, inclusive nesse... Na verdade, a ordem foi ao ordem... Primeiro ela perguntou quem ia bancar. E aí depois ela se dirigiu a mim e perguntou o que eu fazia. Exato. E o que a minha esposa fazia. Aí parou, ficou digitando. Exatamente. Na hora que ela perguntou o que ele fazia, inclusive, nós tínhamos assim, em torno de 90 páginas impressas de documentos, enfim, extratos bancários, comprovações. Nessa hora, nós, inclusive, proativos, que nem o mentor nos sugeriu, disponibilizamos, falamos assim, temos documentos de comprovação da renda, do trabalho, e ela falou, ok, mas não pediu. Foi assim, baseado na nossa conversa. Feita essa pergunta, quando vocês responderam, ela já chegou e deu o resultado na hora? Ou ela ficou lá naquela digitação sem fim, anotando tudo? Eu acho que ela digitou por mais alguns segundos e a gente esperava que ela fosse virar e fosse falar assim, seu visto foi negado. Mas assim, ela virou pra gente e falou assim, seu visto foi aprovado, você pode voltar daqui uns 3 dias para pegar ele, tá bom? Muito obrigado. Na verdade, ela pegou uma folha em branco que estava aqui, que eu pensei que é aquela folhinha quando tem o visto negado, sabe? Ela pegou, mas não era o formulário do F1. Do visto do SEVES, né? Da taxa SEVES e do I-20, né? Tudo naquele formulário. E aí entregou de volta, falou, olha, o seu visto foi aprovado, apresenta esse documento quando você chegar nos Estados Unidos. Que isso, hein, Pedro? Pelo amor de Deus, como que foi a reação, cara? Cara, assim, eu olhei pra ele, assim, eu arregalei os olhos e eu falei assim, aprovou? Virou pra nós, pegou a folhinha do I-20, que a gente achou que era a folha da negação, né? Que eu já, inclusive, tinha recebido 2 das minhas outras tentativas de visto, inclusive as possuo aqui por motivos, né, sentimentais, mas ela virou pra nós e falou assim, seu visto foi aprovado, você pode retornar aqui 3 dias, em torno de 3 dias, para pegar o seu passaporte. E nisso foi um choque. Eu virei para ele, arregalei os olhos assim, falei assim, foi aprovado. Sim, sabe aquela relação que a gente não espera? Acho que você tá mais por um lado do que pro outro. Você fica assim, é muito difícil. Nem então, você acreditava, né, cara? Foi como assim um peso que saiu das costas e a gente saiu do consulado assim. Eu parecia que estava em êxtase. Flutuando nas nuvens. Assim. Mas aí uma coisa que eu tô muito curioso para perguntar. Como que foi na hora que vocês pegaram o telefone e falaram com a Regiane? Essa é uma parte do Gilberto. Nossa Senhora. Só pensava nisso. Foi uma data muito especial, Cristiano, porque o visto foi concedido no dia 3 de agosto. E foi no dia do aniversário do meu pai, que faleceu há 2 anos e meio. E tenho certeza que ele ajudou. Então, assim, eu tinha 2 pessoas na minha cabeça. Meu pai e a minha esposa. E saí
correndo do consulado no guarda-volumes do lado, falei, Pedro, me deixa. Abri lá, peguei o telefone, liguei para ela. Eu só ouvi o choro dela, eu ouvi o choro dela. Eu não queria, na hora, foi muito rápido entre a entrevista e a ligação. Estava marcado, acho que era para as 8, não era nem 9 horas. Tudo foi muito rápido. O telefone tocando, eu já estava aqui em casa em oração desde as 5 da manhã. Tocou o telefone, eu estava naquela, não vou atender. Mas aí no que eu atendi, que ele disse, Vice, eu falei pra ti, eu te prometi que ia trazer o nosso filho. Se a primeira felicidade foi quando eu tenho 3 filhos, né? Nós temos 3 filhos. Quando eles nascem, aquele momento ali foi uma segunda felicidade, assim, um renascimento, porque era um peso, era um tempo de angústia, era um tempo de espera, era um tempo de possibilidades, era um tempo da gente estar aqui e dizer, puxa, eu queria tanto que meu filho estivesse aqui comigo, poxa, eu queria tanto que ele estivesse fazendo isso com a gente, porque a gente é uma família muito unida, então nada fazia sentido. A gente ia tomar café, a gente ia almoçar e sempre estava faltando ele. Então, foi um misto assim, de tantos pensamentos naquela hora que não tem nem como resumir em palavras aquela emoção. E foi aquele chororô, eu fui acordar meus outros 2 filhos e eles, o que foi, mãe? O que foi? E não entendendo nada. Então, assim, aquele dia eu fiquei em êxtase também, em êxtase. Eu não conseguia muito absorver as coisas. E aí, só alegria para os preparativos, né, da vinda dele. Nossa, sem palavras. Você falou agora esse só alegria, eu lembrei do áudio que você mandou no grupo da mentoria que a gente postou no Instagram da Move. Eu vou pedir para o editor colocar esse vídeo aqui agora pro pessoal. Que bom, por isso que a gente fala, né? Muito mais do que um visto. Para muitas pessoas é um sonho mesmo, né? Às vezes é um novo projeto que começa, às vezes é um reencontro que acontece. Para outros é o sonho de conhecer um lugar que sonhou a vida inteira, mas para ninguém é só um visto. E para os Estados Unidos sempre vem carregado de sentimentos, né? Que às vezes são alimentados por anos. E no caso de vocês, o excesso de frustrações, o distanciamento, a incerteza, a falta de controle sobre a situação, porque eu sou pai também, né? A gente, enquanto pai, quando a gente tem controle da situação, a gente dá um jeito. Não, se isso daqui depende de mim, pode deixar que eu resolvo. Agora, quando foge completamente das nossas mãos, e já teve uma tentativa, 2 tentativas, a terceira que não tinha como, não teria uma outra por muito tempo, eu nem imagino o peso que isso teve. Bom, parabéns para vocês. Eu acho que uma coisa muito importante de se ressaltar, né, todo esse contexto da força humana, mas assim, em todo tempo eu acho que também a gente precisa ressaltar a força divina, porque Deus preparou certinho, e eu vou te falar assim, ó, até no momento que a gente encontrou a Move, porque a gente olhou outras empresas, o Gilberto olhava no celular dele, eu olhava no meu, e eu dizia, o que tu achou desse vídeo? O que tu achou? E teve um momento que a gente gostou do mesmo vídeo, mas a gente não sabia que era a mesma empresa. Então, assim, ó, já teve, até me arrepio, eu tô arrepiada de verdade. A gente teve, assim, uma consonância muito grande naquele momento eles disseram, não, eu gostei desse aqui. E não olhamos, assim, se era mais caro, se era mais barato, que eu até já comentei, a empresa de vocês, assim, era um pouco diferenciada dos demais, mas me passou, assim, uma credibilidade, uma calma na conversa, no áudio, que inicialmente a gente fez o contato por áudio, né? Então, assim, Deus foi conduzindo todo esse cenário, assim, né, da empresa, da entrevista, das palavras, das pessoas ao redor também que estavam vibrando por esse momento. Então, assim, a gente não pode deixar nunca de exaltar essa parte, porque nós somos humanos, mas nós temos algo que muitos chamam de Deus, outros chamam de outros nomes, mas para mim é Deus, que conduzem a gente, né? E eu acho que Deus preza a coisa mais importante, que é a família.
Então era todo esse meu pensamento, esse momento de oração era sempre voltado a isso, de estar com a minha família, de estar reunido e claro, né, com todos os anjos ao redor, né, que ajudaram a gente a acontecer esse sonho, né, fazer acontecer esse sonho. E nesses anjos eu cito minha irmã Clarice, que mora aqui, também. que foi primordial, crucial. Eu diria que a partir do contato com ela, nós tivemos a certeza 100% de que nós teríamos todos os elementos para que o visto fosse concedido. Com a ajuda da mentoria, as orações de todas as pessoas, isso foi muito importante. Era tão difícil que teve que ser um trabalho em conjunto de muita gente mesmo, né? Muita gente. E a gente, assim, ó, tomara que a gente não tenha esquecido de ninguém, porque, assim, tudo isso aconteceu pela união e força de muita gente, né? Baseado na força maior que eu já citei. Então, assim, tomara que a gente não tenha esquecido de ninguém, né? E deixar aí para as pessoas que vão assistir esse vídeo sentir realmente essa verdade que nos moveu todo o tempo, né? E essa transparência, essa clareza que foi importantíssimo. Até pelo pouco tempo que nós tínhamos, né? Vocês foram anjos porque nós tínhamos pouquíssimo tempo. Para nós trabalharmos a estratégia, que foi a estratégia de preenchimento de formulários, de matrícula em escola, de simulação de entrevista, de bolar estratégia, treinar estratégia. Então isso tudo para nós foi, com um curto espaço de tempo, isso foi foi assim uma coisa muito, muito importante, né? Graças à mentoria, graças à Move, só temos a agradecer. Que bom, gente. Vocês não sabem como que eu fico feliz de que a Move tenha feito parte dessa história, sabe? Todo mundo que está aqui trabalha com um propósito muito grande. A gente nunca encara isso como só mais um cliente. A gente repete isso muito internamente, né? Que assim, entenda que por trás daquele cliente existe um sonho, né? Então respeite esse sonho porque podia ser você. E lidar com sonhos é muito diferente do que vender uma camisa. É muito diferente do que, né? Tem muita coisa envolvida. Bom que Deus colocou a gente no caminho de vocês e que bom que a gente teve essa possibilidade de ajudar e que vocês chegaram lá na hora e performaram tão bem para dar certo. Eu queria falar um pouco também sobre a vinda de vocês para cá, porque foi muito rápido, né? A aula já começava, vocês tinham que comprar passagem. Vamos dar só uma acelerada aqui, porque eu queria também saber, Pedro, como que foi esse início de high school. Porque tem aquela questão da cultura, né? No Brasil a gente sempre vê os filmes do ensino médio, o corredor bem característico, o estilo, as piadas, os times, as torcidas. E eu queria perguntar para você ainda sobre isso, mas bota o pessoal aqui numa linha do tempo. Vocês tiveram visto aprovado? Quanto tempo depois vocês compraram a passagem e pisaram nos Estados Unidos de novo? Bom, resumidamente, a gente, como não tinha certeza do visto ser aprovado, a gente não tinha comprado passagem, não tinha feito exatamente os planos. Mas assim, o visto foi aprovado no dia 3 de agosto. Entre o dia 3 e o dia 9, que foi o dia que eu embarquei, nós resolvemos inúmeras coisas onde eu estava morando, com a minha avó, com a minha família, das duas partes, assim, resolvemos passagem, mudança, doação, venda, todos esses tipos de coisas que se faz quando você está de mudança, né? Então foi assim, foi uma semana, acho que a semana mais doida, mais corrida, porque a gente tinha que resolver muita coisa, ocorreram problemas também nas passagens que a gente conseguiu resolver, mas basicamente 6 dias depois da entrevista a gente estava embarcando para vir para os Estados Unidos. A entrevista foi no dia 3, dia 9 a gente já estava embarcando. Quanto tempo você tinha até o início das aulas, Pedro? Cristiano, eu cheguei aqui numa sexta-feira, dia 9 de agosto, sexta-feira. Dia 12, segunda-feira, era o meu primeiro dia de aula. Que isso. Foi só colocar a roupa no armário, se arrumar e ir pra escola, né? Foram 3 dias assim, ó, para arrumar a cama, a mochila e ir pra escola. Vamos fazer só uns ajustes nas datas aqui, que de bastidor a gente conversou. Quais foram as datas exatas, então, da chegada e do início da aula? Bom, o primeiro dia de aula foi feito no dia 14 de agosto. Chegou no dia 10, não é isso? Cheguei no dia 10 de agosto aqui. Embarcamos dia 10 à noite lá no Brasil, chegamos aqui dia 11, sexta-feira, pela manhã. E na segunda já era o primeiro dia de aula. E aí? Cara, agora fala, porque tem muita gente que quer saber, cara, como que é o high school, como que foi,
Você foi bem recebido? É igual nos filmes? Qual que foi a sua primeira percepção? Chegou lá e aí? Cara, assim, como uma pessoa que nunca tinha vindo para os Estados Unidos, eu tinha muitas expectativas, com certeza, e eu posso dizer que elas foram cumpridas muito mais do que esperava, porque, assim, é completamente diferente você estar num ambiente que não fala a sua língua, são pessoas com realidades muito diferentes, são pessoas que têm vidas diferentes da sua, e, assim, é muito bom porque você sai um pouco da sua zona de conforto e você conhece outras coisas, né? Além de você claramente evoluir o seu inglês, a sua fala, sua expressão com as pessoas, assim, é uma ótima ferramenta para você se evoluir como pessoa também, porque você acaba saindo da zona de conforto. E, assim, a escola, assim, era uma expectativa que eu estava muito nervoso, era linguagem, eram pessoas novas que eu nunca tinha conhecido, era estar 4 dias nos Estados Unidos, nunca tinha vindo para cá antes, então, assim, foi uma soma de muita coisa. Eu posso dizer que, assim, a primeira semana de aula foi muito tranquila, porque todas, na verdade, né? Mas o início foi muito tranquilo, porque, assim, eu fui muito bem recebido pelas pessoas, muito bem tratado até hoje sou, todos os professores, colegas que eu já tenho amigos também, então, assim, é muito importante que tudo isso aconteça, e tudo está fluiu e está fluindo da melhor forma. Uma escola muito familiar também. Né? Legal, Pedro. E quando você pisou lá, era igual nos filmes ou era totalmente diferente? Cara, é aquela coisa que você espera, aqueles armários com código no corredor, são aquelas salas que você, como no Brasil, na verdade, você fica na sala, o professor vem até você, aqui você sai da sala, os corredores são cheios de pessoa, então, assim, é bem como a gente espera nos filmes mesmo, assim, tem aquele almoço, você tem as opções para escolher. Os grupinhos, tem o time de Tem, wrestling, líder de torcida. Tem as tribos, tem aqueles que jogam futebol, que jogam outros esportes. Então, assim, é realmente que nem nos filmes, né? É muito legal. Parece que, assim, eu me sinto, até hoje ainda, né? Eu posso dizer que eu não me acostumei. Até hoje eu me sinto dentro de um filme, dentro de uma série, dentro de uma, sabe? De um livro. Porque eu nunca imaginei que esse tipo de coisa estaria acontecendo na minha vida, né? É uma oportunidade que, assim, nem muitas pessoas têm. Então, assim, quando você passa por isso, você entende como você é abençoado de ter esse tipo de oportunidade, né? Como você... Cara, eu sou muito grato por tudo isso que está acontecendo, porque são coisas que, assim, é filme, é série. Então, até agora é inacreditável para mim. É uma conquista, né? Pensar que você podia estar há 3 meses de acabar o seu ensino médio no Brasil e você somou na sua vida uma experiência cultural que você não tinha como voltar atrás. Porque por mais que você vá fazer faculdade nos Estados Unidos, vai ser uma experiência diferente do que o high school. O high school tem aquela magia, né? Aquele sentimento, aquela vibe de escola, né? É outra coisa. E vai ter aquele baile de formatura igual nos filmes? Vai ter o prom, vai ter o graduation, vai ter tudo. Pô, que legal de verdade. Legal, então a gente já falou da preparação, a gente já falou da chegada nos Estados Unidos. Vocês já falaram em vários momentos diferentes, mas assim, acho que é importante perguntar. Bom, tem gente que vai pensar que a opinião das pessoas ela vem da aprovação em si. Mas é importante falar que quando vocês avaliaram a mentoria, inclusive, vocês avaliaram ela muito positivamente antes de ter o resultado, né? Vocês tinham bastante clareza do que tinha sido feito e tudo mais. Bom, agora que vocês passaram por tudo isso, mas principalmente que vocês puderam bolar uma estratégia na mentoria da Move, vocês conseguiram fazer uma simulação da entrevista, que foi muito robusta, né? E aí vocês conseguiram ver na prática como que aquela preparação para a entrevista influenciou a forma como a própria consuleza conduziu a entrevista, né? De satisfazer ela com uma resposta imediata e tal. Mas assim, dando um apanhado geral, valeu a pena? Vocês acham que faz diferença mesmo contratar a mentoria em relação a fazer sozinho? Cristiano, essa eu respondo. Nós tínhamos elementos para conseguir o visto de turista para o Pedro ano passado ainda. Mas por 2 vezes nos foi negado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se nós tivéssemos tido a ideia de ter contratado uma mentoria para que nós tivéssemos o caminho praticamente correto para a obtenção de um visto, mesmo que de turista para o Pedro, nós teríamos conseguido visto. Porque eu creio que as 2 negativas, até com conversas com a Regiane e com o Pedro, foram assim erros primários nossos, elementos nós tínhamos para que o visto fosse aprovado. Porém, erros primários nossos. Então, assim, como uma mentoria nos abriu tanto a cabeça, né?
para que nós tivéssemos, assim, de uma certa maneira, quase que certeza que nós teríamos esse visto aprovado. Que talvez se nós tivéssemos essa mentoria lá atrás, o Pedro já estaria aqui desde o ano passado. Mas, como a gente vai aprendendo com a caminhada, né, eu sugiro e eu recomendo muito às pessoas que estão nessa caminhada de obtenção de um visto de estudante, visto de turista, para que contratem uma mentoria. Porque para muitas pessoas o visto é um bicho de 7 cabeças. Mas nós vimos na prática que se nós formos bem orientados por pessoas profissionais, ele se torna uma coisa assim... mais tranquila. Bem mais tranquila. Legal, então valeu a pena. Sem dúvida. Valeu muito a pena. Total. Que bom, gente. Que bom, de verdade. Eu já quero indicar para todo mundo que tem dificuldade, eu quero estar indicando para todo mundo. E qual que foi a etapa da mentoria que vocês sentiram que mais fez diferença para preparar vocês de verdade? A entrevista, a simulação da entrevista foi crucial, eu acho, para mim. Para mim foi a estratégia. Também. Acho que todas as partes tiveram uma importância igual, né? Mas aquela que mais, assim, põe realmente à prova o que você tem na sua mente, o que pode acontecer, foi a simulação da entrevista. Então aquilo foi meio que uma das maiores lições, né? Para mim foi toda a preparação, todas as reuniões que a gente teve, todas as ideias e a gente super, né, ansioso e tal. Mas eu acho assim que depois que tudo se concluiu, nossa, foi tudo tão sistemático, tão bem conduzido, que esse processo todo fez a diferença. Que bom, gente, de verdade. E para as pessoas que estão assistindo, só para vocês entenderem, quando o Pedro fala sobre o momento da simulação da entrevista ser o momento onde é colocado à prova tudo isso, é porque é definida uma estratégia no início da mentoria. Essa estratégia, ela é um pouco mais curta, porque ela só define o caminho que vai ser seguido. E quando chega na última etapa da mentoria, aquela estratégia que foi criada no início, ela é estressada para todas as possíveis perguntas que o Consul pode fazer, ou 99% delas. Então, assim, nós temos estatísticas na Move, a gente acompanha tudo o que acontece com todos os clientes. Então, a gente consegue olhar para tudo que está acontecendo, mapear aquilo ali e usar aquilo nos próximos clientes. Então, quem está fazendo entrevista se beneficia do histórico dos anteriores e a probabilidade de alguém ser pego de surpresa numa entrevista, ela é quase zero, porque você é treinado para performar em absolutamente tudo o que acontece e ainda é preparado para poder se preparar para alguma coisa que fuja ao controle daquilo ali. A mentoria, ela tem um método certinho, ela segue etapa por etapa. Tudo isso é conduzido por um único Visa Manager, que é um mentor que vai acompanhando o processo do início ao fim, que é aquela pessoa que conhece exatamente o perfil da família, de onde a família está saindo, onde que eles querem chegar, quais são as preocupações, os pontos fortes, os pontos fracos. Então, se você que está assistindo quer ter ajuda para tirar o seu visto de estudante ou de turismo, e não precisa ser só de estudante para inglês não, tá? Pode ser para graduação, para mestrado, para doutorado, porque esses cursos negam também. E a gente consegue entender exatamente o que tem que ser feito para pegar qualquer perfil, não importa se é bom ou se não é, e otimizar ele para o nível máximo e deixar aquela família ou aquela pessoa extremamente preparada para poder ir para a entrevista com tudo que ela precisa para poder levar a sua melhor versão. Então aqui na descrição do primeiro comentário vai ter um link, clica e preenche um formulário que em poucos minutos vocês vão receber um WhatsApp e aí lá vocês podem explorar melhor como que funciona a mentoria, tudo vai ser explicado para vocês, o valor, como que a gente pode ajudar. Então assim, pessoal, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Essa foi uma conversa muito especial para mim, porque aquele vídeo lá que vocês mandaram no aeroporto, pô, me quebrou. Que bom que a minha empresa pôde ajudar vocês de verdade. A gente espera poder ajudar muitas outras pessoas. Então, obrigado por terem vindo aqui e compartilhado a história de vocês. Obrigado por ajudar tantas pessoas. Tenho certeza que vai ter muita gente que vai se beneficiar do que vocês vivenciaram aqui, do que vocês compartilharam. Então, obrigado por terem confiado na gente para poder ajudar vocês nessa missão. Que bom que deu certo. Muito legal ver vocês juntos aí. E é isso, pessoal. Últimas palavras? Obrigada. Obrigado, Cris. Só gratidão pela Move, pelo mentor, por todo o processo, por todas as pessoas que estiveram presentes toda essa caminhada, que não foram poucas, sim, me surpreendeu a quantidade de gente que estava ali orando, mandando energia positiva, que estava conversando. Então, assim, teve muita coisa englobada. E graças a Deus deu certo. Então é isso, pessoal. Bom, obrigado por ter assistido. Aqui na tela está aparecendo um outro vídeo que a gente fez falando sobre tudo sobre o visto de estudante. Se vocês querem entender como que o fluxo funciona
e como que a gente consegue aplicar esse fluxo para qualquer tipo de visto F1, seja ele para graduação, high school, para curso de inglês, mestrado ou doutorado. Clica aqui e assiste esse vídeo que ele vai te dar bastante informação. Um abraço e até mais.